Olá, alunos! Sejam bem-vindos para mais uma aula de artes. Hoje o assunto é a independência do Brasil. Vamos lá? Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821, o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, com um grito: independência ou morte! Acontecimento que se passou no ano de 1822. Naquela ocasião, Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, posicionado às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, declarou a independência do Brasil e deu início ao processo de separação do laço colonial de nosso país com Portugal. Ou seja, antes ele era parceiro de Portugal e aí ele corta esse laço colonial, tem essa separação. E esse dia é atualmente um feriado nacional que celebra a memória desse acontecimento, no dia 7 de setembro de 1822. Ou seja, quando perguntarem para você, que dia é a independência do Brasil? E aí você vai responder, dia 7 de setembro de 1822. Nesse quadro é a pintura da independência do Brasil de 1844, pintado pelo francês François René. Retrata o famoso gesto simbólico de Dom Pedro I, gritando sobre seu cavalo, independência ou morte. Essa pintura, ela é muito famosa, porque retrata esse famoso gesto simbólico de Dom Pedro, que ele grita, sobre seu cavalo, independência ou morte. Lembrando que essas atividades não estão no livro, ou seja, eu irei enviar em anexo para vocês fazerem essas atividades. Número 1. Em que dia se comemora a independência do Brasil? Aí você vai copiar no seu caderno e vai responder. Número 2. Sobre a independência do Brasil, responda: A. O que Dom Pedro gritou às margens do rio Ipiranga? Muito fácil essa, acabei de falar, viu? Vamos para a próxima atividade. Número 3. Nessa Semana da Pátria, desenhe a bandeira do Brasil. Faça um desenho bem bonito. Ou seja, nesse quadradinho você vai colocar no seu caderno, vai escrever e vai desenhar a bandeira do Brasil. Bem bonito, ok? Vamos para a próxima atividade. Bom, na atividade número 4, a gente vai fazer o seguinte. Você vai ter que encontrar as palavras grifadas no caça-palavras. Mas primeiro, vocês irão ter que ler o hino da independência do Brasil. Vou ler para vocês agora. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira,
longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou seja, na quarta questão você vai procurar essas atividades, essas palavras que estão grifadas no caça-palavras. Ou seja, pátria, liberdade, horizonte, brasileira, livre e Brasil. Vocês vão procurar essas palavras no caça-palavras. Vamos adiante. Na última questão, você vai observar a imagem e responda as questões. Nessa questão, a gente vê a imagem do Brasil, a bandeira do Brasil. E a letra A. Essa é a bandeira do... Aí você vai responder. B. As cores da bandeira são... Aí você vai colocar nesse quadradinho. C. Quantas cores são? D. O que está escrito na bandeira? E assim a gente encerra as atividades, ok? Não esqueça de imprimir. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!